20 anos, 6 meses e 20 dias separam o dia 2 de abril de 2005 do dia 22 de outubro de 2025. Há mais de 20 anos, Pedro Barbosa fazia a última assistência com a camisola do Sporting, na altura foi a assistência número 53, e na última jornada europeia dos Leões, na reviravolta frente ao Marselha, Pedro Gonçalves fez também a assistência número 53 da carreira, igualando por isso a Pedro Barbosa como jogador com mais assistências com a camisola do Sporting ao longo de toda a carreira. São dois Pedros, dois números 8, que estão aqui connosco no balneário principal da equipa de futebol, e eu começo por agradecer aos dois por estarem aqui connosco e terem aceito esta iniciativa. Pedro, vou aqui começar por ti, mais de 20 anos depois, não sei se tinhas essa percepção, como é que é ver um jogador como o Pedro Gonçalves bater este seu recorde? Olha, antes de mais, desconhecia em absoluto o número de assistências. Pedro tem feito a sua história, tem feito o seu caminho, são 5 anos e qualquer coisa, não é? Aqui sim, vai ser sempre. Acho que tem feito uma história muito bonita, renovou mais uns anos, portanto, em princípio vai ficar aqui mais uns anos, o que é bom para o Sporting e é bom para ele, portanto, este número vai ser largamente ultrapassado. És um fã do futebol do Pedro Gonçalves? Sou. Já era no Famalicão, e pronto. O que eu acho é que ele era médio, mas daqui a bocado podemos falar sobre isso, era um médio mais pisava outras zonas, acho que quando veio para o Sporting, acho que foi para zonas mais avançadas, e revelou-se realmente ali com um instinto pelo golo, e as coisas correram bem, foi o melhor marcador nessa primeira época, e por lá tem andado em zonas mais avançadas, de quando em vez recuou um pouco, mas eu lembro dele no Famalicão em zonas mais recuadas a tentar chegar à área, mas sou fã, claramente. O Pedro Barbosa representou o Sporting durante 10 épocas e ao longo destas épocas conquistou muitos títulos, conquistou também um lugar no coração dos adeptos, foi capitão. É um percurso em que tu te revês, que gostarias de alguma forma de seguir? Sim, principalmente os anos, sei que tiveste 10 anos, principalmente isso, gostaria de ficar aqui também 10 anos, vamos ver como é que corre. Mas claro que temos personalidades diferentes, tem uma personalidade mais calma, mais madura, de capitão. Eu acho que podemos explorar aqui, o Pedro também dizia isso há pouco, há alguns pontos de contacto aqui entre vocês, são dois jogadores criativos, podemos falar do Pedro Gonçalves como um médio, como um 8, até como um 10, como um extremo, como um avançado, ele já foi aqui ocupando várias posições ao longo da carreira. Há coisas do Pedro Gonçalves em que, quando o vês jogar, que também te revês e que te identificas com? Sim, não somos jogadores iguais, o número 8 é igual, é seguro, mas somos jogadores um bocadinho diferentes. Eu tinha mais um contra um, ele não é tanto, ele é mais de aparecer no espaço, no passe, naquele remate que muitas das vezes parece meio displicente, mas faz gol, que é uma coisa extraordinária, e por isso o número de golos que ele tem, já ultrapassou largamente, ele tem mais chegada à área, eu nem tanto, joguei em várias posições, desde a esquerda à direita, passando pelo meio, mas nunca fui tão avançado, nunca joguei tanto como o Pedro costuma jogar mais avançado. E, portanto, ele tem umas características muito próprias que ajudam claramente o Sporting ao longo destes anos, tem ajudado, tem marcado, tem feito o seu percurso. Ficaste conhecido, entre outras expressões, como o poeta do futebol. Há também algo de poético no futebol do Pedro Gonçalves? Há pela forma natural como as coisas acontecem. Há bocado referi a esta questão e ele não é um jogador de rematar forte, é de rematar em jeito. Às vezes parece que a bola vai, sei lá, com pouca força, mas vai para o sítio certo. E isto revela a inteligência na forma como, em alturas de decisão, ele toma muitas vezes a melhor decisão. E por isso é que está como está, por isso é que tem as assistências que tem, os golos que marca e a ajuda que dá claramente à equipe. Do que tu acompanhaste do Pedro, do futebol do Pedro Barbosa? Não, ele não acompanhou. Alguma coisa terá acompanhado, nem que seja no YouTube. Sim. O que é que mais te chama a atenção, te chamou a atenção e que se calhar muitas vezes também procuraste seguir e colocar dentro de campo no teu futebol? Sim, talvez a visão de jogo, do entendimento de jogo, das movimentações, de como passava a bola e por onde queria passar, e a verdade também podemos dizer que não, mas tinha um bom remate, talvez não fosse o meu remate porque tenho feito mais golos, mas se calhar é um remate melhor. És mais espontâneo no remate, não é? Como dizia também aqui o Pedro. Os guarda-redes por vezes não estão tão à espera, mas é isso, é levar a visão de jogo, o entendimento de jogo
e também aquele 1 para 1 que por vezes consigo fazer, outras vezes não consigo, mas que o Pedro Barbosa tinha um excelente 1 para 1. Há muitos jogadores que têm uma certa apetência pela vertigem no futebol, querem muito chegar muito rápido à baliza, fazer golos de forma muito rápida. Depois há outros que gostam de alguma forma, se calhar, de pensar mais o futebol, de usar mais a sua inteligência, a sua capacidade de leitura do jogo para fazer coisas diferentes. Vocês, não sendo de facto os jogadores iguais, se calhar têm um bocadinho dessa característica. Não sei se concordas, Pedro. Sim, concordo. Acho que, enfim, o Pedro é claramente esta leitura do jogo que, por ter passado por várias posições, também lhe permite isso. E é um jogador inteligente, percebemos na forma como aborda os lances, como lê as ações que toma e que decide, e portanto faz dele um jogador com muita qualidade, inteligente, e que, acima de tudo, um jogador sozinho não resolve nada, mas esta movimentação, a forma como ele se mexe no campo, aqueles momentos de ruptura, enfim, tem a ver também com a forma como a equipa joga. Ele muitas vezes sai largado à espera, à procura do espaço, outras vezes no pé, enfim, e depois é este entendimento que existe entre ele e todos os outros que o rodeiam, que faz com que as qualidades de cada um se sobressaia, e ele claramente sobressai por tudo isso. Acho que a forma como pisa várias zonas do terreno faz com que ele tenha uma leitura muito boa sobre o jogo, e isso é importante para a equipa, para o treinador. Esta capacidade de assistir funciona melhor quando a equipa, coletivamente, quando os jogadores se conhecem, quando jogam juntos há muito tempo, funciona, não é? Que é um pouco o caso desta equipa do Sporting atualmente, Pedro. Claro, eu penso que isso seja das minhas melhores características, mas consigo tornar os jogadores que jogam à minha volta melhores, e é isso que eu tento fazer, é tornar que a equipa seja melhor e que todos em equipa consigamos ganhar o máximo de jogos possível. Pedro, penso que és tinha aqui esse dado, que eu penso que ainda é atual, o nono jogador com mais jogos com a camisola do Sporting. Não há muito tempo, recentemente, foste ultrapassado pelo Sebastián Coates. Vou ser ultrapassado pelo Pedro Gonçalves. Era isso que eu ia perguntar, precisamente. Tu vias com bons olhos. Ainda por cima que no vou contrato. Se mais uns anos, seguramente. Vias com bons olhos, de facto, ele chegar a essa marca e vê-lo com condições para o atingir. Vejo, disse isso na minha primeira resposta. Acho que o Pedro, por tudo o que tem feito e pelo percurso que tem feito desde o início e a história que tem marcado, ao longo do Sporting, é campeão 3 vezes. Eu acho que a possibilidade deste ano poder ser tricampeão, eu acho que é importante ter a noção do que é que isso representa para ele, para a equipa, para o clube, para os adeptos. Eu acho que todos eles têm que ter essa consciência, porque é realmente importante. E portanto acredito que ele vai ficar mais anos e a desenvolver e a mostrar o futebol que tem mostrado, porque assim ajuda a equipa a ir à procura de títulos. Nem sempre é possível ganhar. Acho que este é um ano muito importante para aquilo que temos aí, não é? Que é a questão de ser 3 vezes campeão. Isto é um número e é um registro importante. Se ele já está na história, ficará ainda mais na história. Portanto, acredito, apesar de estar a 100 e poucos jogos, acho eu, do meu número, acredito que o vá passar. Se prolongar, renovaste quantos anos? Estás até quando? 2030. Seguramente vai passar. E fico feliz que eu sou o tipo ou era o tipo de jogador, e sou o tipo de adepto que gosto de ver jogadores muitos anos nos clubes. Não é uma coisa usual, já não era muito usual no meu tempo, cada vez menos nos anos seguintes, mas curiosamente no caso do Pedro e outros que temos aqui nesta altura no Sporting, já com alguns anos de casa, isso é uma coisa que eu gosto e que aprecio. Portanto, acredito que o Pedro vá atingir números muito, muito relevantes. Falando aqui em história, vocês os dois acabaram por ficar ligados em 2 épocas que ficaram na história do clube e que ditaram o fim dos 2 maiores jejuns do Sporting Clube de Portugal. Começava aqui por perguntar ao Pedro Barbosa. Pedro, quando acompanhaste essa época em 2021, foi um pouco o reviver de 99-2000? Sentiste algo especial nessa temporada e nessa equipa, onde o Pedro Gonçalves também foi peça preponderante e foi o melhor marcador do campeonato? Sim, claramente, e percebi exatamente aquilo que eles viveram, aquilo que estavam a sentir, porque tinha vivido também isso muitos anos antes. Eu acho que quando estás muito tempo sem ganhar, cria nas pessoas uma vontade tremenda que as coisas aconteçam, e esse ano foi um ano, quer no meu ano 99-2000, quer 20-21, as coisas, percebia-se que as coisas poderiam acontecer, e portanto aquilo que assistimos ao longo desse dia e nos dias seguintes foi de felicidade imensa. Eu tive a oportunidade de fazer isso, de estar na televisão a comentar essa noite,
e foi realmente extraordinário. Portanto, sentir a felicidade dos sportinguistas não há melhor. E, portanto, acho que as coisas correram bem. Foi pena, foram tantos anos seguidos sem ganhar. Acho que as coisas mudaram. Felizmente para o Sporting, as coisas estão com outro ritmo, diria. Como é que foi para vocês ter esse peso, essa responsabilidade de colocar um ponto final num jejum tão prolongado da história do clube? Se isso era também tema de conversa, se esta época de 99-2000 foi tema de conversa nessa temporada de 2021, como é que foi, Pedro? Sinceramente, talvez éramos muito jovens e não sentíamos tanto o peso da responsabilidade e daquilo que estávamos a representar, o clube que estávamos a representar e aquilo que podíamos conquistar. Também era bom porque dávamos sempre o máximo, éramos jogadores que estávamos na equipa principal pelo Sporting pela primeira vez e queríamos demonstrar o que era e aquele que era o nosso valor. E então as coisas acabaram por correr bem porque toda a gente queria demonstrar aquilo que era como jogador. Mas os adeptos, falávamos muito disso, deste jejum que nunca mais terminava, destes anos e anos sem que o Sporting conseguisse vencer o campeonato, e nomeadamente desta época de 99-2000. Sim, chegou ali a meio, lembro-me de termos almoços, jantares entre equipa e mesmo funcionários do clube ou pessoas que, mesmo de fora de familiares que eram sportinguistas, falavam-nos muitas vezes sobre o jejum, sobre aquilo que podia ser bom, o que é que podia, aquilo que ia acontecer que não estávamos a imaginar sequer, e depois no final acabou por ser um dia histórico e foi um dos melhores momentos que eu já passei no clube. Outro ponto em comum que vocês têm é que são dois jogadores que, no fundo, que o Sporting recrutou fora, não é? Portanto, não foram aqui formados pelo clube, mas que depois apaixonaram-se, digamos, pelo Sporting, apaixonaram-se também pelos adeptos e os adeptos apaixonaram-se por vocês. Como é que foi construída essa relação? Foi construída com boas exibições, com golos, com títulos e, claro, quando vais demonstrando dentro de campo aquele jogador que tu és e aquilo que consegues fazer dentro de campo, pois claro que as pessoas acabam por começar a ganhar um carinho especial por aquilo que dás dentro de campo. Foi um pouco isso também que te foi acontecendo ao longo destas 10 épocas em que foste permanecendo e ganhando essa paixão pelo clube e pelos adeptos? Sim, claramente. Eu cheguei com 24 anos, o Pedro chegou com 22. 22. Com 22 e vim para ficar 3 anos, fiquei 10. Porque eu tinha uma coisa que, se eu me sentisse bem e as pessoas gostassem de mim, as coisas iam acontecendo naturalmente. E foi o que aconteceu. Foi 3 anos, mais um. E, portanto, foram 10 anos de grande satisfação, de imenso orgulho, porque é um bocadinho isto, é tu sentir-te bem. E, portanto, quando és bem tratado, quando as coisas acontecem naturalmente, e tu também dás rendimento, porque isto é tudo muito bonito, mas tem que haver rendimento, e, portanto, as coisas aconteceram naturalmente. E, portanto, aqui fiquei. E este não é só um campeonato, não é só mais um campeonato, é o tricampeonato. O Pedro já há pouco falava sobre isso. Há algum momento destes dias que já passaram e dos que vão passando, em que a palavra tricampeonato, em que a expressão tricampeonato não esteja na tua cabeça? Em que não penses nela? Para mim não, claramente que já sei bem qual é a história do clube, sei aquilo que já passei, aquilo que pode ser para o clube ser tricampeão. Dizer que o presidente, depois do jogo do Braga, também nos passou uma mensagem forte que pode ser um ano histórico para o clube, e é isso que nós vamos tentar fazer e tentar mentalizar o máximo possível para conseguir isso para o clube. É essa a mensagem que eu tento e os jogadores que já estão aqui há mais tempo tentamos passar, que em qualquer jogo pode fazer a diferença no final do campeonato, e é isso que nós temos que mentalizar, porque a nossa Champions é ganhar o campeonato, temos que dar tudo para ganhar o campeonato. Eu creio que temos aqui uma surpresa, não é? Preparada, preparada para os dois, já podemos imaginar o que será, mas... Os número 8. Dois números 8, dois Esta camisola, médios, se quiserem também mostrar. Trouxe uma,
Mas Curiosamente tenho 3. Estás bem, o 8 é sempre um bom número. É um belo número. Pedro Gonçalves, Pedro Barbosa, muito obrigado por terem aceito este convite, este nosso desafio de vos juntar num momento que foi aqui especialmente importante para o Pedro Gonçalves, que foi o facto de ter igualado o Pedro Barbosa com o número de 53 assistências, o que faz essas assistências que fazem dos dois, os dois jogadores com mais assistências na história recente dos Leões.